dia, amigos. Iniciamos agora mais uma sabatina ao estado do Maranhão. Hoje, o candidato Eduardo Braide, do PMN. Lembrando que você pode participar pelas redes sociais do Jornal Estado do Maranhão, através da hashtag Sabatina o Estado. Também pode fazer a sua pergunta pelo número 99209-2564, que é o número do WhatsApp do Jornal Estado do Maranhão. A entrevista é transmitida ao vivo também pela Rádio Mirante AM. Bom dia, candidato. Bom dia, Marco. Bom dia, Gilberto. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, telespectadores e ouvintes da Rádio Mirante AM. A Sabatina no Estado é uma oportunidade que o eleitor tem de conhecer mais as propostas dos candidatos a prefeito de São Luís. Comigo hoje o jornalista Ronaldo Rocha e o jornalista Gilberto Leda, ambos da editoria de política do Jornal Estado do Maranhão. Como iniciamos de praxe, o candidato tem as suas primeiras considerações a fazer ao eleitor. Eu queria aproveitar esse momento inicialmente para lamentar a forma como tem acontecido a campanha nesse segundo turno. Uma campanha baixa, uma campanha, eu diria, que tenta tirar do foco do debate a administração de São Luís. Eu tenho sido vítima de ataque por parte de uma emissora. Hoje de manhã, inclusive, em um jornal televisivo, voltei a ser vítima desse ataque por um grupo que está ao lado do candidato à reeleição e que é comandado pelo deputado federal Everton Rocha. Na minha primeira coletiva que eu fiz, eu pedi para que essa campanha tivesse um bom nível, que nós pudéssemos discutir os projetos e as propostas para São Luís viver melhor. Mas eu não vim falar sobre isso, eu vim falar de como São Luís pode ser uma cidade melhor. E aí eu quero aproveitar, repassar a vocês o meu programa de governo, para que vocês possam conhecer. Mas hoje é um dia, acima de tudo, de agradecimento. Agradecer a Deus, agradecer ao povo da minha cidade que fez história no primeiro turno. Me tirou de 5% e me levou ao patamar de 22%, me dando a possibilidade de chegar ao segundo turno das eleições e estar discutindo hoje com vocês qual é o melhor caminho que São Luís deve seguir a partir de 1º de janeiro de 2017. Então, o meu profundo agradecimento, a minha profunda gratidão a Deus e ao povo da minha cidade. É exatamente por isso que nós vamos mostrar durante esse programa como São Luís vai ser uma cidade muito melhor. Mas, deputado, como o senhor mesmo falou, desde que o senhor foi anunciado como o adversário do prefeito no segundo turno, começaram a surgir várias denúncias, acusações contra o seu nome. Em uma delas, e a gente não poderia deixar de falar aqui já neste momento, uma delas é de um professor chamado Pedro Grafite, que o acusa de ser racista, de um episódio que aconteceu em 1992. O senhor tinha, na verdade, 15 anos na época, né? O senhor tem 40 anos, né? 16 anos. Esse fato, de fato, ocorreu, deputado? Eu nem lembro desse professor, para falar a verdade. Eu procurei informações junto à escola, depois que esse fato foi noticiado, e a informação que foi dada à escola é que foi um professor temporário, contratado por 2 meses. O que me estranha é que essa suposta acusação que foi feita pelo professor não tem cara. Se você parar para pensar, foi uma mensagem de WhatsApp que foi repassado e agora um áudio que sabe-se lá quem foi que gravou. Então eu acho que numa situação como essa tem que mostrar cara. Se houve realmente alguma coisa nesse sentido, eu não tenho nenhum problema em esclarecer esses fatos. Agora, posso afirmar a vocês com muita tranquilidade, nunca houve esse fato. Eu sou casado, sou pai de 3 filhos, fui criado por uma negra que me ajudou a criar juntamente com minha mãe, que me conheceu desde os 4 anos de idade, a pessoa que eu tenho o maior amor na minha vida. Então, acho isso um absurdo e vejo com indignação. E o que me deixa mais indignado é o não cumprimento da lei. A lei eleitoral diz o seguinte, Marco: nenhuma emissora, durante o período eleitoral, pode emitir juízo de valor sobre qualquer candidato. E eu tenho sido constantemente atacado por uma emissora de rádio e televisão sob o comando do deputado federal Everton Rocha, que todos os servidores municipais dizem que, de fato, é quem controla e administra hoje a cidade de São Luís. Bom, teve algum outro episódio relacionado à condição de negro? O senhor é deputado pelo 2º mandato, foi candidato a vereador em São Luís, já exerceu alguns cargos públicos, e pela primeira vez surge essa história, né? Depois disso. Já houve outros acontecimentos em relação a esse fato envolvendo o seu nome? Absolutamente nenhum.
tenho trabalho em várias comunidades negras, tive o apoio quando fui candidato a deputado estadual do movimento Ser Negra, que é Consciência Negra. Vou me reunir com eles essa semana agora. Faço parte da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Assembleia, que trabalha exatamente essa política voltada para a questão dos negros. Então, assim, o que me deixa mais triste e que eu lamento é que situações como essa, quer dizer, um candidato que se julga cristão, assim como eu, que finge não saber do que está acontecendo, deixar com que o grupo que o cerca, o grupo que o rodeia, faça calúnias, inventem histórias como essa, quando na verdade deveríamos discutir o que é melhor para a população de São Luís. E é isso que eu farei hoje aqui, tranquilamente, no programa. O debate, a sabatina, ela também é composta de temas previamente definidos pelos candidatos. Obviamente que a gente ainda vai voltar a outros temas livres e tem umas outras questões a fazer para o senhor, mas por enquanto a gente vai fazer o sorteio de um tema específico para a gente começar a discutir. Cultura e turismo. Tem sido bastante discutido esse tema na campanha. Primeiro turno, ontem o seu adversário esteve aqui, a gente tratou deste assunto e falamos especificamente sobre as ações da atual gestão. Ele falou que tem ações efetivas, criação da Secretaria de Cultura e o Plano de Cultura Municipal. Esses projetos também fazem parte da sua proposta de governo, deputado? Primeiro, a criação pura e simplesmente da Secretaria não garante uma qualidade na política voltada para a cultura. O Plano Municipal de Cultura, se você conversar com qualquer artista ou qualquer pessoa que tem a manifestação cultural aqui em São Luís, vai ver que nunca saiu do papel. É por isso que em nosso programa de governo, e vocês têm em mãos aí, um dos 33 itens é implantar o Programa Municipal de Cultura, e não plano. É exatamente tirar do papel o que está no plano e implantar de forma real. Vou dar um exemplo para você. No primeiro ano de gestão do atual prefeito, ele acabou o carnaval em São Luís. Não fez o carnaval de São Luís sob o argumento que a prefeitura estava em dificuldade. Diferente dele, o prefeito de Salvador, que assumiu no mesmo dia que o prefeito de São Luís, também encontrando dificuldades financeiras, fez uma parceria com uma empresa privada, que custeou o carnaval de Salvador e, em contrapartida, em troca, fez a publicidade dela no carnaval de Salvador e vendeu seus produtos. Resumindo, enquanto São Luís não fez o carnaval, Salvador fez o carnaval sem gastar recursos públicos, gerando emprego e renda e alavancando o turismo. Então vejam a diferença de um gestor que tem a visão empreendedora e um gestor que não teve o cuidado ou talvez não tinha a experiência necessária, e acho que não tem até hoje, para administrar uma cidade como São Luís. É isso que nós faremos também na área do turismo. Não deixar tudo sob a responsabilidade da prefeitura, mas também buscar parceiros na iniciativa privada para que a nossa cultura em São Luís não aconteça só no Carnaval e São João, possa acontecer ao longo do ano inteiro, porque nós não podemos falar em turismo sem ter uma cultura que aconteça o ano inteiro. No caso específico do carnaval e desse carnaval de 2013, o prefeito alega que a prefeitura, ao contrário da de Salvador, tinha um débito de 1 bilhão, uma dívida que foi deixada pela gestão anterior de 1 bilhão. E ele argumentou que foi usado esse dinheiro, os 2 milhões que poderiam ser usados na elaboração do carnaval, foi usado para a Secretaria de Saúde, que também estava um caos, o Socorrão fazendo campanha por alimentos. O seu caso específico como prefeito, o senhor, tendo esses 2 milhões, tendo uma situação na saúde, o senhor optaria por fazer o carnaval, ao invés de investir na saúde? Como é que o senhor faria o carnaval sem nenhum tipo de problema e sem gastar 1 centavo da prefeitura? Buscando a parceria com uma iniciativa privada, com uma empresa, assim como foi feito em Salvador. Então, o que eu quero dizer? Os 2 milhões destinaria à saúde, mas o carnaval teria feito com recurso privado. Foi isso que aconteceu em Salvador. E a empresa que fez o carnaval em Salvador saiu satisfeita por cima de tudo. Fez a publicidade durante o carnaval, porque teve exclusividade, vendeu seus produtos e realizou a festa mais bonita do Brasil, que a gente sabe que é o Carnaval de Salvador. Então, o que eu quero dizer? Nós não podemos governar sozinho. Ninguém governa sozinho. E eu não acredito em um governo bem-sucedido sem a parceria de empresas, de entidades, da sociedade civil organizada, dos representantes de classe, e é exatamente essa nova forma de administrar que nós vamos implantar em São Luís, olhando para o futuro e procurando soluções para a crise.
A crise, Marco, serve para você testar as pessoas. Há quem se abata com a crise e coloque a culpa na crise. E há quem aproveite a crise como oportunidade para sair por cima e colocar numa situação melhor que encontrou a Prefeitura de São Luís. Exato. O senhor fala em, o senhor fala em parceria com a iniciativa privada. A atual prefeitura, a atual gestão, fala muito em parceria com o governo. Os partidos do prefeito e do governador estão no mesmo campo político, né? Eles têm uma parceria muito sólida, muito próxima. E como é que o senhor trataria disso? O senhor sendo eleito prefeito, como é que trataria essa parceria com o governo do Estado? O senhor espera algum tipo de retaliação ou espera parceria também? De forma nenhuma. Eu fui líder do bloco de governo do governador Flávio Dino no primeiro ano de mandato, 22 deputados. Sempre aprovei todos os projetos que foram enviados pelo governo do Estado e que estavam de acordo com o sentimento da população. E tenho certeza que o governador, de forma institucional, vai ajudar São Luís, qualquer que fosse o prefeito eleito, não tem absolutamente nenhuma dúvida disso. Agora, vou fazer uma parceria de verdade. Não farei parcerias só para colocar placas e tirar fotos. Eu tive a oportunidade de assistir a entrevista do candidato à reeleição ontem, onde quando vocês perguntaram para eles qual era a parceria do programa Mais Asfalto, ele disse: não, a prefeitura entra com projeto, é parcerias. Eu vou dizer para vocês, aqui se resume a parceria do programa de asfalto em São Luís. A prefeitura de São Luís indica quais são as ruas que serão feitas. E o governo do estado vai lá e executa através do programa Mais Asfalto. A nossa parceria será diferente. De que forma? Nós iremos fazer o trabalho de drenagem e iremos fazer o trabalho de base e subbase, para que o governo do estado entre tão somente com a massa asfáltica. Por que isso? Porque nós podemos e vamos, na verdade, duplicar o número de ruas e os quilômetros de asfalto que serão implantados em nossa cidade. Essa é uma parceria de verdade. Continuando na parceria, o senhor prega, inclusive, as parcerias, as alianças para governar São Luís, mas até agora nenhum dos candidatos a prefeito no primeiro turno manifestou qualquer apoio. O senhor não procurou... só, né? Rose Salles. Aliás, a vereadora Rose Salles declarou logo no primeiro momento, mas os demais candidatos, inclusive o candidato que ficou em terceiro lugar, que teve uma expressiva votação, continua aí sem saber para que candidato vai apoiar ou se não vai apoiar nenhum. O senhor conversou com algum desses candidatos? O senhor procurou buscar o apoio desses candidatos especificamente? Conversei com os candidatos, tive uma conversa amena, tranquila com os candidatos e que me disseram que ouviriam a orientação dos seus partidos, assim como conversariam com as lideranças. E estou aguardando a resposta dessa conversa que nós tivemos para ver se é possível nós avançarmos. Tive a felicidade de ter o apoio e tem me acompanhado em todas as caminhadas da vereadora Rose Salles, que foi candidata a prefeita de São Luís. Conversei com o candidato Wellington do Curso, conversei também com um representante do partido do candidato Wellington do Curso e conversei também pessoalmente com a candidata Elisiane Gama, que devo conversar novamente essa semana, assim como espero também conversar novamente com o candidato Wellington do Curso. Mas quero aproveitar esse momento para me dirigir diretamente aos eleitores que escolheram todos os outros candidatos, inclusive o candidato à reeleição. Eu quero que vocês acompanhem o nosso programa eleitoral. Eu, quando fui no primeiro turno, só tive 10 segundos de tempo de televisão. E hoje será iniciado o programa eleitoral onde os tempos serão iguais. Eu terei 5 minutos e o nosso adversário terá 5 minutos. E eu quero convidar cada um de vocês que no primeiro turno escolheram outros candidatos para acompanharem o nosso programa de governo e saber de que forma São Luís vai ser uma cidade muito melhor. Exato. Agora, uma declaração sua que gerou muita polêmica, falou na coletiva um dia depois da eleição, o senhor falou que não ia fazer acordos para ter essas alianças. Como é que está se dando, então, essas conversas com os candidatos, levando em consideração que o senhor não vai oferecer nada num possível governo em troca desse apoio? A questão das secretarias e tudo, né? Nunca negociei nenhuma secretaria nas conversas que tive até hoje. E não negociarei. É isso que eu quero deixar bem claro. Eu tive a felicidade de ser um candidato que me elegi sozinho, num partido, em um único partido, e que tenho como diferencial exatamente fazer uma gestão técnica e valorizando você, servidor municipal. Eu me reúno muito com os servidores municipais. E nesses últimos dias, inclusive no segundo turno, qual é a principal reivindicação que ouço, a principal reclamação? Primeiro, falta de diálogo. E nós teremos um diálogo permanente com os servidores municipais. Segundo,
pessoas que vieram de fora do quadro, sem nenhuma experiência, sem nenhuma gestão na área em que assumiram e vieram tão somente por indicações políticas. Então vamos fazer o comparativo. De um lado, um candidato a prefeito à reeleição que tem o apoio de 12 partidos e que, portanto, tem compromisso já com esses 12 partidos e que agora só fala em fazer novas alianças. De outro, a nossa candidatura, uma candidatura oriunda do povo, oriunda do sentimento de que São Luís pode ser uma cidade melhor, mas mais do que isso, uma candidatura compromissada com você, servidor público municipal. Eu quero que vocês saibam que os cargos de chefia, os cargos de direção, serão ocupados por você. E por que eu digo isso com tranquilidade? Porque foi assim que fiz quando fui presidente da CAEMA. Tive a experiência de administrar a CAEMA com os funcionários. Daí porque não tive uma greve, administrei criando um concurso público para 1.000 vagas, criando o programa Água em Minha Casa, que foi levar água para os 100 municípios mais pobres do Maranhão, e ao final entregamos a empresa de uma forma muito melhor do que encontramos. Candidato, complementando a pergunta do Gilberto, você falou a respeito das alianças sem fazer nenhum acordo que comprometa um eventual governo. É possível fazer uma aliança hoje sem garantir espaço a esses personagens no eventual governo? Seria esse o motivo do silêncio hoje do Wellington, da Elisiane, dos demais candidatos? Nenhuma das conversas que tive com o Wellington, com a Elisiane ou com a própria Rose, que já declarou apoio, nós tratamos sobre a questão de cargos na prefeitura. O que nós tratamos foi exatamente a forma que nós enxergamos São Luís. Que São Luís precisa mudar o rumo, que São Luís precisa ser uma cidade muito melhor, que São Luís precisa ter mais esperança. Em relação aos vereadores que têm aderido diariamente à nossa candidatura, foi uma palavra única de todos os vereadores. Não houve diálogo com os vereadores nesses 4 anos de mandato do atual candidato à reeleição. 5 secretarias que foram criadas para fazer a relação entre a Prefeitura de São Luís e a Câmara de Vereadores. E tem vereador que chegou a me relatar que há 1 ano e meio não troca uma palavra sequer pessoalmente com o prefeito de São Luís. Então vejam vocês a postura que a Câmara de São Luís espera daqui para frente. O acordo que eu tenho, que fiz o compromisso com os vereadores, é de que nós teremos um relacionamento direto, franco e respeitoso com os vereadores de São Luís, respeitando a função de cada um, mas, acima de tudo, nos reunindo periodicamente para ver de que forma, juntos, nós podemos fazer São Luís uma cidade muito melhor. Ainda na questão das alianças, e para encerrar esse assunto, alguns blogs, alguns setores da imprensa anunciam que o senhor teria feito alianças com algumas lideranças políticas, citaram especificamente o deputado federal João Castelo, citaram o senador Roberto Rocha, citaram o ex-deputado Ricardo Murat, citaram inclusive que o senhor seria o candidato do Grupo Sarney. O senhor chegou a conversar com essas lideranças, deputado? Primeiro, não conversei com nenhuma dessas lideranças. A única liderança que conversei foi com o senador Roberto Rocha por telefone, após ele declarar de forma espontânea e soube através de um blog, um apoio à nossa candidatura. Então, nada mais natural que eu retornar a ligação e agradecer o apoio. Até porque, para ser um bom prefeito de São Luís, eu precisarei me relacionar bem com as forças políticas do Estado, para que a gente possa ter trânsito no governo federal para buscar recursos, para que a gente possa se relacionar bem com o governo do Estado. Em relação ao deputado federal João Castelo, nunca nem conversei com ele depois da eleição. O deputado federal João Castelo apoiou uma candidata no primeiro turno e no segundo turno não tive nenhum contato com o deputado federal João Castelo, nem por telefone. O ex-deputado Ricardo Murat, nunca tive nenhum contato e até agora não sabia nem que ele tinha declarado apoio à nossa candidatura. Então, assim, em relação à questão do Grupo Sarney, e aí eu quero deixar isso muito claro, é evidente que eu não tenho apoio de nenhum grupo, não é só do Grupo Sarney. Eu fui candidato, Marco, no primeiro turno, no meu partido sozinho. Vocês sabem que um grupo político, a força dele se dá através dos partidos. Vocês acham que se eu tivesse o apoio de algum grupo, eu não estaria coligado com algum partido no primeiro turno? Agora, se nós vermos o nosso adversário, ele tem 6 partidos que são ligados ao Grupo Sarney. Então, se nós formos fazer a comparação de grupos políticos e em relação aos partidos, o candidato do Sarney é ele, porque ele tem 6 partidos ligados ao Grupo Sarney que apoiam a reeleição dele.
o vereador, na verdade, Zé Joaquim, que foi vice da Elisiane Gama e é do PSDB, já declarou apoio à sua candidatura. Isso seria um prenúncio da chegada do PSDB oficialmente como partido apoiando a sua candidatura? Eu confesso a vocês que no segundo turno eu não estou conversando com partidos. Não fui procurado por presidentes de partidos. Eu tive a felicidade e estou conversando diretamente com aqueles personagens dos partidos. Então, assim, não posso falar isso porque o vereador Zé Joaquim em nenhum momento falou em nome do PSDB. Ele falou em nome do vereador Zé Joaquim, da pessoa que ele representa, a experiência que ele tem, que tem certeza que vai nos ajudar muito a administrar São Luís, se for da vontade de Deus e do povo da nossa cidade. Mas nesse ponto, Gilberto, não posso afirmar nada em relação a partido, porque em nenhum momento o vereador Zé Joaquim falou em nome do PSDB. Nós estamos entrevistando hoje o candidato Eduardo Braide, do PMN, candidato a prefeito de São Luís, que disputa o segundo turno. Você pode participar através do telefone 99209-2564, WhatsApp, e também na hashtag Sabatina ao Estado nas redes sociais do jornal. Esta entrevista estará disponível na íntegra ainda hoje no site do jornal O Estado MA. A gente vai para um sorteio de mais um tema, candidato, para continuarmos nossa discussão. Educação. No primeiro turno, a gente viu várias discussões sobre o problema da educação e, sobretudo, a relação da prefeitura com os professores, a categoria de professores. Com greves, inclusive foi apontado, fizeram cálculo de que 100 dias de ano letivo não teve aula em São Luís. Ontem o prefeito, em sua entrevista, disse que a relação da prefeitura é extremamente profícua com a categoria dos professores. O senhor tem contato com o sindicato e qual a realidade educacional em São Luís a partir dessa relação? Marco, primeiro eu quero dizer que eu sempre me relacionei bem pelos cargos públicos por onde passei. Como presidente da CAEMA, daí porque estou dizendo a você que não tive nenhuma greve, tenho a felicidade de receber explicitamente o apoio dos funcionários e ex-funcionários da CAEMA, que me deixa muito feliz. Eu fui secretário também municipal do Orçamento Participativo, nunca tive nenhum problema com os funcionários daquela pasta e, evidentemente, que com os professores de São Luís será a mais ampla e mais direta participação entre a conversa do prefeito de São Luís e os professores de São Luís. O que me causa estranheza em relação a essa situação que o adversário falou é que no debate promovido pelo Sind Educação, promovido pelo Sindicato dos Professores Municipais, ele não apareceu. Ele simplesmente não estava no debate. E o que mais foi me apresentado pelos professores de São Luís foi a falta de diálogo com o atual gestor. A última greve que foi enfrentada pelos professores, eu cheguei a fazer um pronunciamento na Assembleia dizendo que fiz um apelo ao prefeito de São Luís para que ele tratasse pessoalmente com os professores. Porque até então, só quem estava discutindo com os professores era o secretário de Educação. Você, professor municipal que me assiste, sabe que o que nós estamos falando é verdade. A você, que eu já tive a oportunidade de conversar, mas quero me dirigir a todos, saiba que terei uma administração onde você será a pessoa mais valorizada na educação. Conversando, mas principalmente ouvindo as opiniões. Situações, Marco, que eu vi como o livro diário que o professor tem que comprar do salário dele, o pincel, as mínimas condições para que sejam dadas as aulas, os professores de São Luís não têm, sem falar nos atos de violência que acontecem nas escolas municipais. E é exatamente por isso que nós temos, em nosso programa de governo, a implantação da Guarda Municipal Escolar, para garantir a segurança, tanto dos nossos alunos, dos nossos professores, de todos os trabalhadores na área da educação. A propósito, as escolas municipais sofreram um ataque violento na semana passada, na semana anterior à eleição, destruindo várias escolas. O senhor, como gestor, havia como evitar esses ataques? Foram ataques de bandidos, de criminosos. Na madrugada. Na madrugada. Como fazer para evitar que o patrimônio público seja atingido dessa forma? Primeiro dizer para você que, segundo o Sind Educação, nos últimos 4 anos, mais de 40 escolas já foram vítimas de atos de violência. Não só as escolas, como os trabalhadores da educação e até alguns alunos. Há um mês atrás, mais ou menos, uma escola lá no Bequimão, o professor Neiva Moreira, ocorreu um episódio lamentável, onde alunos foram baleados dentro da escola.
Então, o que aconteceu e eu tive a curiosidade de saber com os professores municipais. O serviço de vigilância terceirizado prestado nas escolas, ele sofreu atraso de repasse por parte da prefeitura. Então, os vigilantes deixaram de trabalhar. Veja você, o maior patrimônio, eu acho que o município pode ter, e cabe à Guarda Municipal proteger o patrimônio do município, são as nossas crianças, são os nossos professores, a nossa educação. E a Guarda Municipal Escolar vem exatamente para prevenir esse tipo de situação. Nós teremos a questão da vigilância privada, evidentemente, principalmente no período noturno e ajudando no período de dia, como já acontece, mas se você tiver a presença ostensiva da Guarda Municipal nas escolas de São Luís, com certeza nós haveremos de diminuir. Até porque a maioria dos ataques que tiveram em relação às escolas foram feitos durante o dia e não no período noturno. Então, por si só, a presença da Guarda Municipal já vai diminuir consideravelmente esses atos de violência e, acima de tudo, deixar com que os professores e os alunos possam trabalhar com tranquilidade. Candidato, um debate que se fez muito em 2012, mas eu vejo morno agora em 2016, é sobre a adoção do sistema de escola em tempo integral, o ensino em tempo integral. Existe alguma proposta sua nesse sentido, de aproveitamento maior do espaço das escolas, o aluno mais tempo na escola? Existe alguma proposta nesse sentido? Eu quero dizer a você que o nosso plano de governo foi construído com os pés no chão, com base na realidade de São Luís. Nós tivemos uma greve de 100 dias, quando a Lei de Diretrizes e Bases diz que durante um ano você precisa ter no mínimo 200 dias de aula por ano para poder cumprir a grade curricular e a carga horária. A greve de 100 dias que terminou no final de 2013, ela comprometeu o ano letivo até fevereiro do ano que vem. Ou seja, o atual prefeito, por conta de inabilidade, por conta da falta de diálogo, deixou comprometer o ano letivo das nossas crianças até fevereiro do ano que vem. Então, Gilberto, eu falo com você com muita tranquilidade. Eu não posso falar em escola em tempo integral enquanto a Prefeitura de São Luís não faz nem a escola em tempo normal. Primeiro, eu preciso fazer que a educação de São Luís funcione no método normal. Depois que nós colocarmos para funcionar no método normal, aí sim nós vamos pensar em fazer a escola em tempo integral. Ronaldo. Candidato, o atual prefeito, ele prometeu construir aí 20 creches quando eleito em 2012 e iniciou seu mandato em 2013. E afirma aí que 4 dessas unidades estão em construção e outras 2 em período de terraplanagem, né? Na etapa de terraplanagem. Caso eleito prefeito, você daria continuidade a essas obras e qual o projeto em relação a creches aqui em São Luís? Primeiro, não só em relação a essas obras, mas em relação a todas as obras realizadas pela Prefeitura. A maior prova disso, Ronaldo, que eu não tenho nenhum problema, é que as obras que deixaram de ser feitas, por exemplo, o atual prefeito deixou o VLT guardado num galpão. O atual prefeito retirou a domingueira, retirou o fardamento escolar gratuito, retirou e diminuiu o programa do leite, retirou vários programas que tinham sido implementados pelos gestores anteriores. Então, na verdade, quem deu a descontinuidade dos programas foi ele. E, por outro lado, a maior prova disso é que isso se dá quando entra pessoas que não pensam de forma grande na política. Eu, como deputado estadual, e vou dar um exemplo, destinei como parlamentar uma emenda no valor de R$300 mil para o atual prefeito, para que ele comprasse um mamógrafo para o Hospital da Mulher. Porque, por mais incrível que pareça, um hospital que é referência para a mulher não faz mamografia. E o que foi que aconteceu? Destinei a emenda a ele, o deputado Edivaldo Holanda, que inclusive é pai do prefeito, publicamente agradeceu o ato da tribuna da Assembleia, e eu percebendo que por ser um ano eleitoral e já estava acabando o prazo para que a Prefeitura apresentasse um projeto, fiz um ofício diretamente ao prefeito para apresentar o projeto. O prefeito simplesmente não apresentou o projeto e perdeu R$300 mil que poderiam servir para estar funcionando o mamógrafo. Só para responder a questão das creches. No primeiro ano de gestão do atual prefeito, foi depositado na conta da Prefeitura, segundo o Sindicato dos Professores Municipais, o valor para a construção de 7 creches. E no segundo ano, o valor para a construção de mais 5 creches. Nós estamos no final do mandato do atual gestor e ele não entregou até hoje nenhuma creche. Então, o que a gente percebe? O problema de São Luís não é falta de recursos, é falta de gestão. Esses recursos que o senhor fala foram depositados por quem? Pelo FNDE. Desde 2013. Desde 2013, a parte das primeiras 7 creches, segundo me foi informado
o Sindicato da Educação, nesse debate que nós participamos, e em 2014 depositado o recurso de mais 5 creches e de mais 5 escolas. Isso, inclusive, está gravado, está no portal do Sindicato da Educação. A pergunta que nós temos que fazer é, se um prefeito, desde o primeiro ano de mandato, tem à sua disposição recursos para entregar, creches para as nossas crianças, chega ao final do seu mandato e não entrega, quem é que está paralisando a cidade? É quem vai entrar para poder tocar as obras ou ele que passou 4 anos e não conseguiu entregar as obras? Ele alegou, inclusive, na entrevista de que não vieram os recursos, né? Que a crise impediu a liberação desses recursos no FNDE e agora, só agora, por conta do ex-ministro Gastão Vieira, que é o presidente do FNDE, foi que conseguiu esses recursos para implantar essas 4 creches e outras 2 que estão em fase de terraplanagem. A não ser que eu tenha entendido errado, eu acredito que ele não deve ter dito isso. Eu entendi ele falar que teve um problema de licitação, onde ele teve que fazer um distrato da empresa, parece que tinha entrado em falência e depois tenha tido algum outro problema. Mas o certo é que o dinheiro é comprovado, porque é público, tem que ser publicado no Diário Oficial e tem que estar no portal da transparência. O dinheiro foi depositado desde o primeiro ano de gestão. E já no segundo ano de gestão, a gente teve mais recursos depositados para a construção de creche e escola. Então, o que eu quero falar a você que nos assiste? O que ele fala, aquela ameaça que ele faz na propaganda de televisão, que aquilo ali praticamente é uma ameaça dizendo o seguinte, ou vote em mim, ou então as obras serão paralisadas. É exatamente o contrário. Se ele permanecer, é que as obras de São Luís não vão andar. E aí eu posso dar vários exemplos para vocês. O Centro Histórico de São Luís, o IPHAN tem hoje disponibilizados, e eu estive com o superintendente do IPHAN, mais de 90 milhões de reais para ser utilizado no Centro Histórico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mercado Central, 8 milhões e 600 mil reais estão disponíveis no IPHAN pelo PAC das Cidades Históricas para fazer o Mercado Central. Por que não iniciou? Porque a Prefeitura não fez a contrapartida. Qual é a contrapartida da Prefeitura? Dizer onde ficarão os feirantes do Mercado Central durante o período da reforma. E por conta disso está emperrado o processo de reforma do Mercado Central. Eu levei representantes do Mercado Central na reunião comigo na superintendência do IPHAN. Os outros prédios históricos que nós temos no centro, o IPHAN tem mais de 40 projetos para a reforma, mas a Prefeitura nunca entregou os detalhes dos projetos para que sejam feitos em parceria com o IPHAN. Então o que a gente percebe é uma falta de experiência para administrar, cargos que foram loteados pelos diversos partidos que estão cercando o prefeito, e é exatamente o inverso que nós vamos fazer. Aproveitar a prata da casa, aproveitar o servidor público municipal, aquele que já conhece as regras da prefeitura, aquele que já tem o seu suor dado ao longo de vários anos, para poder fazer junto com eles uma administração que São Luís sempre sonhou. Vamos ao sorteio de mais um tema, candidato. A gente vai falar de saúde. O senhor falou agora há pouco das parcerias e no primeiro turno e nos debates que o senhor participou, o senhor critica a atual gestão, alegando que eles não fizeram parceria, por exemplo, com a Santa Casa, que fica do lado do Socorrão para ocupar os leitos. O prefeito disse que existe a parceria da prefeitura com a Santa Casa. Disse ainda que o pagamento está em dia, né? Inclusive que o pagamento está em dia. É uma diferença de parceria, a sua proposta e a relação que existe hoje na prefeitura, é um outro tipo de parceria que o senhor prega? Qual? A minha parceria é de verdade, começa por aí. A parceria que eu quero fazer é aquela de verdade, aquela que aconteça. O que o prefeito falou aqui ontem é uma coisa e a realidade é outra. Eu, antes de vir para cá, e ouvi a parte que ele disse que a Prefeitura de São Luís já faz parceria com o Hospital de Norabelo, com a PAI e a Santa Casa. Eu liguei para os diretores de todas essas entidades. E a única coisa que acontece até hoje é que essas entidades são agentes conveniados do SUS. O que isso quer dizer? O SUS repassa um dinheiro para o... Por exemplo, a Prefeitura não tem nenhum hospital de referência no câncer. Então vem um valor que é o teto oncológico para São Luís. E esse valor é o valor que é produzido pelo Hospital Adenor Abelo, que assina um convênio com a Prefeitura de São Luís e a Prefeitura age tão somente como repasse. Ela pega o dinheiro do governo federal e repassa para o Adenor Abelo. Isso não é parceria. Seria a mesma coisa de eu dizer que o FPM, que cai nas contas do município, que vem do governo federal, é uma parceria do governo federal. Nada disso. Esse é um recurso que vem por disposição constitucional. E aí eu quero fazer até um pedido a vocês, que são da imprensa. Perguntem, e aqui eu quero perguntar até ao candidato Edivaldo.
eu quero que ele diga na prática qual foi a parceria que ele fez com o Hospital Adenor Belli, com o hospital e com a APAE de São Luís. Eu quero que ele diga na prática por que os 10 leitos da UTI da Santa Casa estão fechados há 2 anos, prontos para serem funcionados, e tem pessoas morrendo no Socorrão 1, no corredor, e eu vi ontem ele dizer que não tem pessoas no corredor, é porque talvez ele não visite o Socorrão, não sei nem se ele já chegou a visitar alguma vez o Socorrão 1, mas quem visita o Socorrão 1 sabe que o corredor está lotado. Então o que eu digo a vocês é, ele prometeu construir um grande hospital de referência, deu até o nome de um honroso ex-governador que teve no nosso estado, não colocou um tijolo, mas ao lado da Santa Casa tem um hospital que está pronto, tem um hospital com 200 leitos, que é a Santa Casa, que tem 10 leitos de UTI e que não é utilizado pela Prefeitura de São Luís. Essa é a realidade. E aí eu queria até aproveitar, se vocês quiserem a oportunidade, façam uma visita a essas 3 entidades. Perguntem na prática qual foi a parceria de verdade que a Prefeitura de São Luís faz e eles vão dizer a realidade para vocês. Candidato, agora o senhor disse que a Prefeitura não tem uma parceria com a Santa Casa, mas recentemente o curador, eu acho que assim que chama, o provedor da Santa Casa, que é o Abdul Murad, estava cobrando a Prefeitura de um recurso que era devido. Esse recurso seria para quê, então? O que é que a Prefeitura deve para a Santa Casa, se o senhor disse que não existe essa parceria, se a Prefeitura não está pagando por nenhum leito lá? A Santa Casa usou, a Prefeitura de São Luís está usando parte da Santa Casa para fazer com que pacientes do Socorrão possam ser alocados lá. A grande questão que acontece é o seguinte, isso aí não são palavras minhas, são palavras de diretores da Santa Casa, e eu estive visitando, inclusive, em uma agenda oficial a Santa Casa de São Luís. Os repasses estão sendo atrasados. Na hora que você falta o repasse, você deixa de comprar alimentação, você deixa de comprar medicamentos. Vou dar um exemplo prático, como a parceria não está dando certo. Há 2 meses atrás, a Santa Casa de São Luís demitiu 87 funcionários. 87 pais e mães de famílias que já trabalhavam lá. Vocês acham que se esse repasse estivesse acontecendo, se essa parceria estivesse beneficiando a Santa Casa iria demitir ou teria que contratar novos profissionais para poder ampliar esse serviço que foi feito? É uma questão de lógica isso. O que eu quero dizer a vocês é que de saúde também eu entendo. Como deputado estadual, todos os anos destino equipamentos para o Hospital Adenor Belli. Se você quiser me perguntar e fizer uma visita ao Hospital Adenor Belli, e eu até peço que vocês façam isso, vão lá e perguntem. Em 2011, qual foi o equipamento que o deputado Eduardo Braide destinou para cá? Um mamógrafo. Em 2012, aparelho, o microscópio cirúrgico para a retirada de tumores cerebrais. Em 2013 e 2014, aparelhos modernos para a realização de biópsia e entregar o resultado do tipo de tumor mais rápido. Em 2015, um aparelho moderno que já está funcionando chamado mamótomo, onde a mulher deita e ao mesmo tempo que faz o exame da mama, ela já faz a biópsia, se tiver que fazer. E em 2016, esse ano, destinei recursos para equipar toda a UTI das crianças do Hospital Adenor Belli. A pergunta que se faz é, eu vi o prefeito aqui dizer que gastou 150 milhões de reais nos últimos 4 anos em asfalto. Asfalto é importante, sem dúvida nenhuma, mas governar é eleger prioridades. Nós temos um hospital que é o Adenor Belli, onde para iniciar um tratamento de radioterapia, a pessoa fica 6 meses na fila esperando, com 600 pessoas na frente. O que eu quero dizer com isso? Morre muitas vezes e não começa o tratamento. Um aparelho de radioterapia, que é o acelerador linear, custa 5 milhões de reais. Jamais, em nossa gestão, eu deixaria de priorizar uma situação como essa. Pessoas morrendo na fila do Hospital Adenor Belli, sem ter 1 centavo de parceria da Prefeitura de São Luís. O senhor tem uma atuação muito destacada nessa área de combate ao câncer, como deputado mesmo, se não me engano, tem uma lei que criou o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Mas a saúde municipal ela vai muito mais além do que isso. Qual é a proposta do candidato, por exemplo, para a saúde básica de São Luís? Primeiro, é importante esse ponto que você tocou. Eu tive uma reunião no Conselho Municipal de Saúde. E veja você o dado que eu vou dar para você. A Prefeitura de São Luís tem um teto para contratar 500 equipes do Programa Saúde da Família. Mas só tem credenciada hoje algo em torno de 90 equipes do Programa Saúde da Família. Vejam e vou repetir a informação que me foi repassada pelo Conselho Municipal de Saúde. A Prefeitura Municipal de São Luís tem
um teto estabelecido pelo governo federal, Gilberto, para contratar 500 equipes do Programa Saúde da Família, que envolve médico, enfermeiro, uma série de profissionais. Dentista, mas só tem 90. A pergunta é, por quê? Isso é atenção básica. Os nossos postos de saúde, muitos não funcionam da forma como deveriam funcionar. Eu vou dar um exemplo na prática do que sofre o morador de São Luís. O governo federal tem um programa Farmácia Popular, que é receber de forma gratuita os remédios para controle de pressão, controle de diabetes, enfim, aquelas doenças que são mais ocasionais. Só que, ao chegar num posto de saúde, o paciente não consegue ter acesso a uma consulta médica. E por conta dessa situação, ele não tem acesso à receita. E o programa Farmácia Popular só entrega o medicamento se tiver receita. Qual é a solução para isso? Veja o que eu vou dizer aqui. O atual prefeito está há 4 anos no mandato. Qual foi a solução que ele deu para acabar com a humilhação da central de marcação de consultas? Nenhuma. Pessoas dormindo à noite, passando a madrugada lá e sem sequer conseguir no outro dia marcar uma consulta. O nosso programa de governo tem um firme compromisso de nós implantarmos o programa Ônibus da Saúde, que já foi implantado com sucesso em outras cidades, onde os ônibus irão para os bairros mais distantes realizar consultas e pequenos exames à pessoa com deficiência, aos idosos, às gestantes, aqueles que têm dificuldade de locomoção, as crianças, para quê? Para a gente desafogar a central de marcação de consultas e também informatizar o sistema da saúde. Quando o prefeito, só para finalizar essa parte, quando o prefeito era o médico Jackson Lago, existiam 88 pontos de marcação de consultas. Esse sistema acabou de um tempo para cá e hoje você só tem a Semarc, a APAI e mais alguns pontos de central de marcação. Então nós precisamos descentralizar, investindo em tecnologia na área da saúde. Deputado, são muitas perguntas de internautas que estão na fila, inclusive, já para fazer. A gente chega já a 40 minutos de entrevista, ainda não conseguimos fazer nenhuma. Eu queria deixar para o Ronaldo, tem uma pergunta de um internauta, eu também tenho várias outras aqui, para ver se a gente consegue atender essa demanda aí dos... Será que é no mesmo tópico da saúde? É o Bruno Henrique Coelho, ele trabalha na área de segurança do trabalho e mora na cidade operária. Ele pergunta o que fazer para solucionar o problema do saneamento básico de São Luís, né? Problema histórico, que nunca foi resolvido. Ele quer saber da sua proposta em relação a isso. Eu queria só complementar, deputado. Nós temos também uma pergunta do José Collins, via WhatsApp, que é praticamente na mesma sentido. Ele diz que é morador do São Bernardo e gostaria de saber o que o candidato do Eduardo Braide, como ele pretende priorizar a situação dos moradores em áreas onde sofre com alagamentos e todo tipo de descaso público. Questão do saneamento. Fui presidente da CAEMA, então tive a oportunidade de entender e saber como funciona a questão do saneamento básico. Hoje nós temos um contrato de concessão que é feito à CAEMA. E a CAEMA tem investido com recursos federais do PAC Saneamento. Mas eu acho que a Prefeitura de São Luís deve ser parceira da CAEMA. Primeiro passo para o Bruno, eu quero dizer a você, Bruno, aprovar o Plano Municipal de Saneamento Básico, que até hoje nunca foi aprovado. Se esse plano, Bruno, não for aprovado até dezembro do ano que vem, todos os recursos para saneamento básico vindos para a Prefeitura de São Luís serão suspensos. Então, ao aprovar o Plano Municipal de Saneamento Básico, a Prefeitura de São Luís poderá captar recursos no Governo Federal, no Banco Mundial, no BIRD, para poder ajudar na área de saneamento básico, como foi o caso do programa Bacia do Bacanga, onde o Banco Mundial investiu 60 milhões de dólares para que uma parte do saneamento fosse feita. A outra pergunta, que é a do José Collins, que ele disse, a questão dos alagamentos está também em nosso programa de governo. Tanto a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico, como a questão dos alagamentos. O que é? Criar um departamento de drenagem de água pluviais, que são as águas da chuva. Em São Luís nós temos hoje o quê? 2 retroescavadeiras e 5 operadores de retroescavadeiras para fazer a manutenção de toda a galeria de água da chuva de São Luís. Nós vamos criar um departamento específico, onde vai fazer a limpeza permanente das drenagens de água pluvial e, ao mesmo tempo, melhorar a questão do saneamento básico. Como? Retirando as ligações clandestinas de esgoto, que deveriam estar na rede da CAEMA e estão na rede de água da chuva. Por quê? Esse esgoto que não é tratado vai cair diretamente nos rios ou nas nossas praias. Daí porque nós vamos fazer, ao mesmo tempo, com a criação do Departamento de Drenagem de Água Pluvial, amenizar a situação das enchentes e reduzir
a poluição de nossas praias. Eu tenho perguntas também de outros internautas, na verdade alguns são comentários e outros assuntos que o senhor já tratou. Por exemplo, o Anjorã, do bairro Bequimão, ele diz que São Luís, mesmo com as dificuldades no início da atual gestão, hoje, com a eficaz parceria do governo Flávio Dino, vemos São Luís em pleno desenvolvimento e crescimento em todos os segmentos. Qual o seu primeiro passo para encarar essa realidade? O senhor já comentou, inclusive, sobre a saúde, né? Sobre essa parceria, aliás. Tem a pergunta da Carla, via WhatsApp. Ela gostaria de saber se ele que diz ter tanto amor por São Luís, por que destinou menos de 5% de emendas para São Luís? Ao Exananda Soares, Eduardo, você acha que está preparado para administrar essa cidade, sendo que foi um mau administrador da CAEMA? Essas perguntas, por enquanto, eu tenho as outras aqui que a gente aproveita para responder essas. Bom, primeiro eu quero me dirigir a quem fez a colocação sobre a questão das minhas emendas. Quero dizer que essa pessoa está mal informada. Certamente deve ser algum militante do PDT que me agride diariamente nas redes sociais. Mas vou responder com muita tranquilidade. As minhas emendas destinadas para São Luís são basicamente na área da saúde. Só para que vocês tenham uma ideia, quase a totalidade das minhas emendas esse ano foram destinadas para São Luís. O Hospital Adenora Bello fica em São Luís, destinei uma emenda no valor de R$700 mil. A APAI fica em São Luís, destinei uma emenda de R$500 mil. E a Prefeitura de São Luís, que eu saiba, fica em São Luís também, destinei uma emenda de R$300 mil. Então, por aí já cai por terra esse discurso que não destina minhas emendas. Destino emendas também na área da cultura, para brincadeiras em São Luís, que, diga-se de passagem, a Prefeitura não honra o pagamento com aqueles que apresentaram-se no São João, no Carnaval. Então, de cara, já cai por terra esse argumento que não destino emendas para o meu município, que é o município de São Luís. A outra pergunta que foi feita, Marcos, salvo engano, gostaria que você me lembrasse, a outra pergunta... Sobre a administração na CAEMA. Sim, sobre a administração na CAEMA. Eu escutei já uma pessoa me perguntar isso, e eu queria que dissesse qual foi o ponto de má administração na CAEMA. E aqui quero dizer para vocês, quando eu assumi a CAEMA, um dos funcionários, no dia que eu assumi, pegou em meu braço e disse o seguinte: tome muito cuidado com essa empresa, porque vai chegar ao final do mês, talvez você não consiga nem pagar o salário dos funcionários e vai enfrentar a greve. Eu sou movido a desafio também. E eu quero dizer, nunca atrasei um dia de salário na CAEMA, fiz um concurso público para mais de 1.000 vagas e hoje tem 1.000 pessoas trabalhando lá. Criei um programa chamado Água em Minha Casa, que foi levar água para 100 municípios mais pobres do Maranhão. Sempre dialoguei com os funcionários da CAEMA e por isso nunca tive nenhuma greve e informatizei a CAEMA. Quando eu cheguei à CAEMA, a CAEMA não tinha sequer um site. Lançamos o site e criamos a agência virtual para atendimento da CAEMA. Então eu gostaria que citasse na prática qual foi o que eu fiz que não deu para as pessoas entenderem que não tenha sido uma boa administração na CAEMA. As pessoas falam, e eu já ouvi comentário como esse, que certamente deve partir de militantes do nosso adversário, mas não dizem na prática. Porque quando você diz que alguém é um mau administrador, você tem que chegar e dizer, você fez isso, isso e isso, e portanto foi um mau administrador. Eu estou dando bons exemplos que fiz na CAEMA. Eu quero que me digam qual foram os maus exemplos que fiz na CAEMA. Até agora eu não vi nenhum. Nós temos pergunta também do Vicente Anchieta Júnior. Ele diz o seguinte: o prefeito Edivaldo já propôs um corredor de BRT que passará pelo atual traçado da Via Expressa, que considera, segundo o Vicente, considera um traçado ruim, porque a Via Expressa tem baixa densidade populacional por onde passa. O candidato Eduardo Braide irá fazer esse corredor, irá rever o projeto ou tem outra proposta? Primeiro, eu quero dizer que nós temos que aproveitar os projetos que já existem e os estudos que já foram feitos no que diz respeito ao trânsito e tráfego da nossa cidade. Eu estive pessoalmente conversando com a secretária estadual das cidades, a doutora Flávia Alexandrina. E por que estive lá? Porque lá estive discutindo com ela não só a questão da metropolização, mas como a questão do trânsito de São Luís. Nós temos dois gargalos hoje no trânsito de São Luís. Um é a Avenida Jerônimo de Albuquerque e outro a área do retorno da Forquilha. A implantação de um BRT, que já está previsto no projeto da Secretaria das Cidades, é exatamente nessa região da Forquilha. Um BRT que a via seria indo do retorno da Forquilha até o município de São José de Ribamar e uma via voltando no sentido de São José de Ribamar até o retorno da Forquilha. É um projeto que praticamente já está finalizado e que falta tão somente a conversa entre os municípios, já que ali terá influência de locais de São Luís, de Passo do Lumiar e de São José de Ribamar.
para a questão da Avenida Jerônimo de Albuquerque. Não tem outra saída que não seja o prolongamento da via expressa. Isso que foi colocado pelo internauta que fez essa pergunta, ele tem razão, o Vicente, quando ele fala que é de baixa densidade populacional. Mas se você levar a via expressa até a região da Coab, ela já passa a servir como uma via... O projeto integral O projeto inicial era esse. Então, qual é a ideia? Levar a via expressa até a Coab, em parceria com o governo do estado, e aí sim, pegar a Avenida Jerônimo de Albuquerque, que é paralela à via expressa, e você aumentar o número de interbairros, ligando Jerônimo de Albuquerque e via expressa. Dessa forma, você vai conseguir, na prática, diminuir o fluxo de veículos na Jerônimo de Albuquerque e dar uma fluidez maior na via expressa. Já que nós entramos no tema mobilidade urbana, independentemente do sorteio, eu quero continuar nesse tema. Ontem nós perguntamos ao prefeito como é que ele avaliava a atuação dos chamados carrinhos, né, o transporte pirata, alguém chama de pirata, alguns chamam de alternativo, mas são os carros particulares usados como uma espécie de táxi, principalmente naquela região de Itaquibacanga, é muito comum. Ele disse que não vê problema nisso. Eu queria sua opinião sobre esse assunto e também sobre essa questão do Uber, que veio à tona em São Luís recentemente, que houve a aprovação de um projeto na Câmara Municipal, foi por unanimidade, ainda não foi sancionado o projeto. O prefeito disse aqui que vai cumprir a lei, se foi aprovado e chegar para ele vai sancionar. O projeto é a autoria de uma vereadora que já declarou apoio ao senhor. Eu queria sua opinião sobre a implantação ou não do Uber em São Luís e sobre a questão dos carrinhos. Primeiro, em relação à questão dos carrinhos. Eu acho que um bom gestor é aquele que ouve a população antes de tomar qualquer decisão. E eu ouvi muito a população da área Itaquibacanga. E todas as pessoas que eu ouvi, não ouvi nenhuma dizer no sentido contrário da ajuda que esses carrinhos dão para a população da área Itaquibacanga. Se eu, enquanto prefeito, tivesse implantado um transporte de massa, um VLT, alguma coisa para a área Itaquibacanga, talvez eu pudesse pensar em rediscutir essa questão dos carrinhos. Mas eu não posso tirar um meio de transporte que está ajudando a população, que está gerando renda para quem faz isso, enquanto eu não tiver como ter uma alternativa para dar o transporte àquela região tão importante da nossa cidade e que merece o nosso respeito e a nossa atenção, que é a área Itaquibacanga. Em relação ao Uber, eu acho engraçado as pessoas começarem a discutir a questão do Uber quando não conseguiram nem discutir a questão dos carrinhos e sequer discutir a regulamentação total da questão dos táxis. Eu tenho ouvido muitas reclamações de taxistas, porque você sabe que tem o condutor e tem o defensor. E nós temos casos onde as pessoas já são defensores de táxi há vários anos e as licenças que foram concedidas ultimamente foram concedidas a pessoas que sequer eram defensores de táxi. Então, o que acontece? Você desvalorizou, desprestigiou aquele profissional que já estava na fila para receber a placa do táxi, a licença de táxi, e por conta de conveniências políticas. Isso nós não vamos deixar acontecer em nossa gestão. Então, o que eu quero ser muito claro em relação ao Uber, eu não posso discutir Uber enquanto eu não resolver a situação real da nossa cidade. A questão dos carrinhos de lotações, que tem que continuar, porque está ajudando a população. A questão de regulamentação do táxi. Como é que eu vou falar de Uber se nem a situação dos táxis da nossa cidade estão regulamentados ainda? Então, nós temos que ter o pé no chão. É a mesma coisa do tempo integral. Eu não posso falar em tempo integral enquanto eu não botar a educação em tempo normal. Agora, o senhor não acredita que deve haver pelo menos uma fiscalização, regulamentação do serviço de lotação alternativo? Sem dúvida. Principalmente no que diz respeito à segurança dos passageiros, saber se todos os itens de segurança estão presentes, mas trabalhar como parceiro daquelas pessoas. É como eu disse no começo, o gestor tem que ouvir a população antes de tomar uma decisão, principalmente nessa área que afeta muitas pessoas. Eu vou dar 2 exemplos rápidos para vocês. Faixa azul na Avenida Marechal Castelo Branco e fim do estacionamento na Avenida do João Paulo. Simplesmente 2 medidas atrapalhadas que funcionam o dia inteiro, quando na verdade deveriam funcionar só no período de fluxo e que quebraram o comércio dessas 2 localidades, desempregaram pessoas e diminuíram a arrecadação do município. Porque 25% do ICMS que é arrecadado com as vendas vem para o município. Se você der uma volta na Avenida Marechal Castelo Branco, você vai perceber que ela está praticamente deserta. Porque se você chegar no horário em que nós estamos participando dessa sabatina aqui, você vai ver que o ônibus não usa a faixa azul, porque não há necessidade, não tem fluxo lá, mas a faixa azul é permanente e ninguém pode parar se não é multado. Então você acabou com o comércio daquela localidade.
Se você passar nesse horário, agora no João Paulo, você vai ver que não tem problema de fluxo de carro. Mas se você tentar estacionar um carro para ir em algum comércio, você será multado. Então o que eu quero dizer, são atitudes que foram tomadas sem ouvir as pessoas que estão envolvidas nas atitudes, nas decisões da prefeitura e que causaram prejuízos, não só à população, mas como à própria prefeitura que diminuiu a sua arrecadação e, mais do que isso, gerou desemprego. Candidato, eu quero encerrar, inclusive, a participação dos internautas, voltando ao tema livre, como nós iniciamos. E a gente vai entrar de novo naqueles temas mais pesados. O Gustavo Santos faz também um comentário via WhatsApp, ele diz, não acredito no que Braide fala. Ele deveria falar sobre as reais alianças que tem em sua campanha, o senhor já comentou, e como ele explica o escândalo de Anajatuba. Ele esconde as relações políticas que tem. Nesse ponto tem um que vem mais pesado ainda, a Tainara Ferreira, ela faz um comentário. Candidato, gostaria de saber se é verdade que o senhor, assim que soube que ia para o segundo turno e começou a surgir acusações sobre você, sobre agiotagem, lavagem de dinheiro, entre outras acusações, você teria se manifestado contra a imprensa, que se ficassem falando desses casos, você entraria com uma ação judicial contra jornalistas. Tanto é que eu vi um comentário de um jornalista, radialista, ela bota aí, que você teria começado o segundo turno errado, esse tipo de atitude, repressão. E ainda disse que quem não deve, não teme. Então, o senhor deve? Quero saber se essas acusações procedem. E que é verdade essa história. Observação, ouvi o comentário de um radialista. Esse é o comentário da Tainara Ferreira, é o famoso caso da Anajatuba, das emendas de Anajatuba, que tem ganhado a mídia aí nesses últimos tempos, desde que o senhor chegou ao segundo Primeiro, uma explicação. Esse caso não tem nada a ver com emenda. É um caso de investigação do administrador de lá, que envolve recursos federais e que nada tem a ver com a minha pessoa. E aí eu vou aproveitar para fazer o seguinte, eu vou pedir à minha assessoria que publique todas as certidões negativas em todos os órgãos, seja ele federal, seja ele estadual, em minha página. E eu vou querer que essas duas pessoas que fizessem um comentário pudessem lá acompanhar e ver que eu não respondo a nenhum processo, sou ficha limpa e queria até pedir para o meu adversário também, já que nós pregamos tanto a transparência, que ele pudesse publicar as certidões negativas dele também. Eu acho que é importante para a população de São Luís comparar na hora de votar como anda a situação de transparência e de honestidade entre os dois candidatos. Mas respondendo francamente a essa questão desse caso de Anajatuba, nunca tive nenhum tipo de investigação, nunca fui ouvido em nenhum tipo de situação sobre essa e nunca fui sequer investigado ou processado nesse caso. Então, assim, o que inventaram foi uma situação exatamente por conta do nosso momento político que estava vivendo e que, vou deixar de forma muito clara, não existe argumentos contra fatos. Vou pedir ainda hoje, ao sair daqui, que minha assessoria, de forma tranquila, publique todas, absolutamente todas as certidões que um cidadão tem que ter. E vocês vão ver que em todas elas tem um nome lá. Nada consta, tanto na área federal, da Polícia Federal, na área estadual, de improbidade administrativa, todas. E olhem bem, eu já fui gestor por 2 vezes. Então, por isso, já que está havendo essa pergunta, eu quero fazer o pedido também, para que o nosso concorrente possa publicar na página pessoal dele as certidões negativas. Vamos ver se ele tem condição de publicar as certidões dizendo que ele não responde a nenhum processo, porque eu acho que é isso que a população, e eu acho que está correto, eu agradeço a pergunta, eu quero ser cobrado por isso. Eu acho que um homem público, ele não pode em nenhum momento deixar de prestar algum esclarecimento. Quanto ao fato dos processos judiciais, é verdade. As ameaças a jornalistas. Espera aí, eu vou dizer, do que já aconteceu. E aí eu quero dizer, Marco, quem conhece os seus direitos e não luta por eles, não é digno deles. E é exatamente por eu conhecer o direito das pessoas e ter a vontade de lutar que eu quero ser prefeito de São Luís. Eu não poderia ser um bom prefeito vendo a minha cidade não ter direito a ter uma BR-135 na ida e na entrada e não lutar, como vi acontecer ao longo desses 4 anos. Eu não poderia ser um bom prefeito vendo uma reforma do aeroporto sem terminar e não lutar, como vi acontecendo por parte da prefeitura desses 4 anos. Mas indo diretamente nesse assunto, eu tive alguns episódios onde blogueiros citaram e fizeram o meu envolvimento com esse caso de Anajatuba que você fez. O que eu fiz? Nada mais do que ingressar com ações na justiça
tanto no âmbito civil como no âmbito criminal, para que eles provassem na justiça o que eles estavam falando. O que foi que aconteceu? Nenhum provou, outros me pediram desculpa e já começaram a sair as condenações. Condenações que não são minhas. Condenações por conta das inverdades que foram publicadas. E aí o que eu quero deixar bem claro, todas as condenações na área civil, que são condenações por danos morais, desde o início da ação, na petição inicial, eu já deixei claro que serão revertidas ao Hospital Aldenor Abelo. Então, eu não vou receber nenhum centavo dessas condenações. Agora, faço uma pergunta a você como cidadão, e você é blogueiro. Se algum blog ferir a sua honra, a da sua família, sem você ter nenhuma participação, você não vai tomar nenhuma medida? Com certeza. Foi isso que eu fiz como cidadão. Sou casado, pai de 3 filhos, amo a minha família e respeito a família dos outros. Então, sempre defenderei a minha honra, porque tenho a consciência limpa e, mais do que isso, sou ficha limpa, como mostrarei através das certidões negativas. Gilberto, a gente já praticamente encerrou a entrevista, temos apenas os 3 minutos. Ontem, o candidato do PDT ultrapassou 3 minutos do tempo, o senhor tem agora esses 3 minutos também para garantia, que é exatamente para o senhor fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade do Jornal Estado, de todos vocês, dizer como é importante um momento como esse, onde nós conversamos diretamente, olho no olho, com a população, explicando o nosso programa de governo, mostrando de que forma nós podemos fazer São Luís uma cidade muito melhor e, mais do que isso, esclarecendo qualquer dúvida que possa pesar sobre as pessoas do candidato. É muito importante isso. Nós não podemos falar na transparência só na gestão, quando a gente chegar lá. Essa transparência tem que ser demonstrada antes, a história do candidato, a vida do candidato, mas é uma transparência que também deve acontecer durante a campanha. E aí eu quero deixar mais uma mensagem que falei no começo. Nós temos uma emissora de televisão que me ataca diariamente. E aí, se é para ser transparente, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero que essa emissora publique a quem está arrendada ela hoje. Porque todas as notícias dão que hoje ela é arrendada ao deputado federal, o Everton Rocha, que é do PDT e principal aliado do candidato à reeleição. E que talvez, por não estar compreendendo a vontade do povo de São Luís, que quer de fato uma São Luís mais à frente, uma São Luís melhor, que tem esperança de ver uma cidade que ficou paralisada durante 3 anos e meio e que só está funcionando na época da eleição, não esteja conseguindo assimilar a vontade do povo da cidade e por isso venha desferindo ataques à minha pessoa. Mas eu quero dizer que eu confio em Deus. Tenha tranquilidade no coração de quem tenha confiança em Deus e que tenha consciência tranquila. E quero pedir a cada um de vocês, hoje começam os nossos programas eleitorais. Acompanhem os nossos programas. Vocês não me verão nessa campanha em nenhum momento atacando o meu adversário, como não me viram até hoje. Eu tenho 6 anos de deputado estadual. Eu quero que me provem e me mostrem algum vídeo que eu tenha atacado pessoalmente qualquer pessoa. Esse é o meu jeito. Tenho Deus no meu coração. Sou cristão. E é assim que pretendo administrar São Luís. Com fé em Deus, com humildade, mas falando a verdade. Tirando do papel aquilo que está no projeto e levando para a realidade da sua vida. Por isso eu peço, vote 33, São Luís tem jeito. Obrigado, candidato. Assim encerramos mais um projeto Sabatina ao Estado, entrevistando o candidato do PMN, Eduardo Braide. Agradeço aos jornalistas Ronaldo Rocha e Gilberto Leda. Agradeço também a toda a equipe da TV Mirante, a Rádio Mirante AM, que transmitiu ao vivo. Lembrando que esta entrevista estará disponível a partir da tarde, integralmente no site do jornal O Estado MA. Um bom dia a todos.